Existe um jejum que move o céu e existe um jejum que apenas cansa o corpo. Existe um jejum que Deus reconhece imediatamente. E existe um jejum que a religião aplaude, mas o céu ignora. O problema não é a falta de jejum no povo de Deus. O problema é que muitos estão jejuando do jeito errado, com motivações erradas, desalinhados com a palavra de Deus, com o coração errado, ignorando os pormenores da palavra sagrada, esperando resultados espirituais que Deus nunca prometeu para esse tipo de prática tão santificadora. A Bíblia nunca disse que todo jejum agrada a Deus. Ela diz que há um jejum específico que ele escolheu. Isaías 58 não começa com promessas, começa com confronto. Por isso, quando eu falo de jejum, eu tenho que confrontar. Isaías diz assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Em Malaquias é falado também isso. Jejuamos e oramos e desfalecemos e o Senhor não atenta. Deus, eu jejuei, eu chorei, eu fiz propósitos, por que o Senhor não respondeu? Esta é a pergunta que ecoa até hoje dentro das igrejas. Mas fogem da palavra de Deus, fogem das verdades da Escritura. Deus responde com algo que muitos não querem nem ouvir. Não é porque você não jejuou, é porque o seu jejum não foi reconhecido pelo Senhor, porque vai contra os princípios do próprio Senhor. O jejum que Deus reconhece não começa no prato, começa na obediência e no coração quebrantado. A religião ensinou que jejum é trocar comida por bênção, é barganhar com o Senhor. Até os satanistas fazem isso. Deus ensina que jejum é trocar o eu, o ego, pelo altar do Senhor. Você pode ficar sem comer há 40 dias e ainda assim continuar orgulhoso, querendo ter todo o controle, sendo vaidoso, murmurador, religioso e falto de perdão, sem misericórdia. E isso explica porque muitos jejuns terminam em frustrações espirituais. Jesus nunca jejuou para impressionar a Deus. Ele jejuava porque estava totalmente alinhado com a vontade do Pai, perfeitamente alinhado com as Escrituras. E por isso ele diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Mateus 6,16. Hipocrisia espiritual não é só fingir santidade, é jejuar externamente enquanto o coração ainda continua governado pelo ego. O jejum que Deus reconhece não é barulho no céu, é silêncio do eu. É quando você para de negociar com Deus e começa a se render à perfeita vontade dele. A religião ensina: se você jejuar, Deus é obrigado a agir. Mas a Bíblia ensina: quando você jejua corretamente, você é transformado primeiro. E isso libera o agir de Deus. Porque Deus não responde jejum como moeda. Ele responde jejum como aliança. Isaías 58 deixa isso muito claro quando diz: no dia do vosso jejum, cuidais dos vossos próprios interesses. Isaías 58, 3. Esse versículo pode até doer, porque revela que muitos jejuns pedindo mudança nos outros, enquanto Deus está exigindo mudanças
nessas pessoas que estão jejuando. Jejum pedindo restauração de casamento, mas continuam alimentando controle próprio, cobranças, dureza, falta de perdão. Jejum pedindo prosperidade, mas continuam presos à avareza, ao medo, à falta de generosidade. Jejum pedindo libertação, mas não largam o pecado secreto. O jejum que Deus reconhece não tenta manipular os céus. Esse jejum, ele se submete aos céus. É por isso que Deus define claramente qual jejum ele escolhe. Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livre os oprimidos e despedaces todo o jugo. Isaías 58:6. Observe bem, Deus não fala primeiro de comida, ele fala primeiro de relacionamentos, de caráter, de perdão, de justiça e libertação interior. O jejum que Deus reconhece quebra cadeias espirituais antes de gerar milagres. Porque Deus não unge vaidade espiritual, ele unge quebrantamento verdadeiro. Muitos querem jejuar para que Deus mude os cenários. Deus quer jejum para mudar a estrutura interior. O céu não se move por sacrifícios sem obediência primeiro. O céu se move por corações alinhados com o Senhor. É por isso que Jesus diz que alguns demônios não saem senão por oração e jejum. Não porque Deus exige o sofrimento, mas porque certos níveis de libertação só acontecem quando o ego, perde o trono. O jejum que Deus reconhece mata esse orgulho, mata a pressa, mata a ansiedade, mata a necessidade de controlar. E isso assusta muita gente, porque há pessoas que preferem continuar presas desde que mantenham a ilusão da espiritualidade. Mas o jejum que Deus reconhece revela verdades desconfortáveis. Durante esse jejum, Deus começa a mostrar onde você tem sido duro demais, onde você tem sido orgulhoso, onde você tem sido injusto, onde você tem colocado pessoas no lugar de Deus. E muitos desistem exatamente aqui, porque queriam um jejum que mudasse os outros. E Deus começa a mexer neles. Mas é exatamente nesse ponto que os céus se abrem. Isaías continua dizendo: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías 58:8. E então é condicional, e vem depois do alinhamento. Por isso que diz: então romperá, vem depois de se alinhar. O jejum que Deus reconhece produz cura, produz direção, proteção e respostas claras. Mas não para quem quer apenas respostas rápidas, e sim para quem aceita processos profundos. Esse jejum não é sobre fome física, é sobre fome de Deus. Não é sobre parar de comer, é sobre parar de resistir à perfeita vontade de Deus. Não é sobre sacrifícios externos, é sobre rendição interna. É o jejum que faz você dizer: Deus, mesmo que o Senhor não mude nada fora, mude tudo dentro de mim, Senhor. E quando essa oração é sincera, o céu se move. Porque Deus não ignora jejum verdadeiro. Ele ignora a religiosidade disfarçada de sacrifício. O jejum que Deus reconhece não termina quando você volta a comer.
ele continua na forma como você fala, como você reage, como você perdoa, como espera e como obedece. É um jejum que gera frutos permanentes, não apenas experiências momentâneas. E quando esse jejum acontecer, então Deus vai dizer: então clamarás, e o Senhor responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Isaías 58, 9. Então é esse o jejum que Deus reconhece, que Deus escolhe. E é exatamente esse o que as religiões ignoram. Porque ele não exalta o homem, mas ele glorifica a Deus, o Espírito Santo, que está na sua palavra, a Jesus Cristo, nosso Salvador. Fique com essa palavra hoje, em nome de Jesus. Eu agradeço a todos os inscritos do canal, a todos que comentam. Eu vou responder todos os comentários mais cedo ou mais tarde. Apenas comente, isso ajuda muito o canal a crescer e a ensinar mais pessoas sobre jejum verdadeiro, tá bom? Dê o seu like, tá? E continue aqui comigo. Em nome de Jesus Cristo, amém e glórias.